que eu comecei a pesquisar e elaborar esses comentários, e leva tempo, mais tempo do que a exposição, muito mais tempo, me veio a impressão de algo que, de uma experiência que eu tive, que eu posso dizer que Deus falou comigo, né? Uma das raras ocasiões em que a gente pode dizer assim, Deus falou comigo de uma forma muito especial. Eu era um jovenzinho ainda, recém-convertido, tanto quanto confuso com relação aos problemas que a família estava enfrentando, o futuro, e eu, na minha devocional, orando a Deus, né, que Deus me desse direção, e a leitura caiu no Salmo 32, e os versículos se destacaram, os versículos 8 e 9, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora uma advertência: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ou seja, agora você é meu, eu vou te instruir. Seja dócil, deixe-se levar. Se você não se deixar levar, eu tenho os meus meios. Eu tenho o meu cabresto, eu tenho o meu arrelho, eu tenho o meu chicote. Né? Então eu vou dominar você, não tem jeito. Por um lado ou por outro. E assim, irmãos, a gente tem aqui os capítulos dos evangelhos que estão nos narrando histórias selecionadas. Vamos ver isso no decorrer dos comentários. E sabe aquela experiência de você se deixar levar pela narrativa? Existem muitas narrativas diferentes aqui, mas esses versículos eles não foram postos por acaso aqui nos textos dos evangelhos. Há uma ordem divina. O Espírito Santo os colocou aqui e deixemos-nos levar pela narrativa. Assim como nós nos deixamos levar pelo hino que nós acabamos de cantar sobre Jesus caminhando pela via dolorosa, seguindo os passos de Jesus, sigamos aqui os passos de Jesus também na meditação do texto, na meditação do desenrolar dos capítulos, segundo a inspiração do Espírito Santo, a ordem em que o nosso pensamento deve seguir. Sigamos então o texto. Capítulo 10 de Mateus. Nós vemos aqui os 12 apóstolos sendo escolhidos por Jesus. E eu queria fazer duas observações com relação a esses homens. Em primeiro lugar, eles eram homens comuns. Eles não tinham nenhuma condição especial, não eram ricos, não tinham formação acadêmica, né? Não tinham nenhum tipo de educação especial. Ou seja, eles eram homens sem nenhuma vantagem social, digamos assim. E nós podemos ver na escolha que Jesus faz desses homens, a escolha que Jesus fez de você. Ele vê em você, né, não somente aquilo que você é, mas aquilo que você pode vir a ser nas mãos dele. Ele é o oleiro e você é o barro. Que ele faça de nós vasos de honra. Jesus escolheu os seus apóstolos não a partir daquilo que eles eram, mas sim pelo que eles poderiam chegar a ser, e de fato chegaram ao terem eles se colocado debaixo da influência do Senhor Jesus, debaixo do poder transformador de Jesus. Havia, em segundo lugar, muitas diferenças entre aqueles homens. Uma vez eu li um livro que diz o seguinte, que se Jesus seguisse os ditames, as normas de uma boa liderança, de um bom líder, ele jamais teria feito as escolhas que ele fez aqui com relação a esses homens. Ele estava destinado ao fracasso no seu empreendimento ao escolher esses líderes que ele escolheu. Não é? E, de fato, havia muitas diferenças entre aqueles homens. Eu vou citar aqui, para não ser muito extenso, um exemplo só, né? Talvez o mais significativo. De Mateus, o coletor de impostos, era, os irmãos sabem, um traidor da pátria. Né? Ele era um homem que tinha se vendido aos dominadores romanos, né? Justamente o contrário daquilo que faria um bom patriota, né? Deus, pátria e família. Um bom patriota que amasse de fato a sua terra natal, como quem?
Os irmãos sabem, né? Quem era esse patriota no meio do grupo? Simão Zelote. Né? Esse Simão, o Zelote, fazia parte de um grupo dos Zelotes que estava pronto para morrer e para matar pela liberdade de Israel. Né? E a gente pode imaginar, irmãos, um encontro de Simão o Zelote com Mateus. Se Simão o Zelote encontrasse com Mateus fora do grupo dos discípulos de Jesus, em qualquer outro lugar que não fosse o grupo dos discípulos de Jesus, provavelmente Simão Zelote teria cravado um punhal em Mateus. Não é? Então a gente vê aí essas grandes diferenças. E uma coisa importante aqui, irmãos, é mesmo que o Novo Testamento não diga muito mais coisas sobre a maioria dos apóstolos, são desconhecidos talvez os seus feitos, é muito evidente que o Novo Testamento concebe esse grupo de homens aqui como as figuras principais da igreja. No livro do Apocalipse, para resumir, né, nós lemos capítulo 21, verso 14, que nas 12 pedras fundamentais que existem na Santa Cidade, lógico que é uma figura, né, estão escritos o nome de cada um desses homens aqui, né, dos 12 apóstolos. Voltem a sua atenção, espero que estejam com a Bíblia aberta, no livro de Mateus, no capítulo 10. Vejam aí os versículos 5 e 6, Jesus dando uma ordem a esses homens, aos apóstolos. Jesus está proibindo que os 12 vão para a terra dos gentios. E a consequência prática dessa ordem foi que as primeiras viagens dos apóstolos ficaram circunscritas, ficaram limitadas somente à região da Galileia. E existem pelo menos 3 boas razões para essa ordem de Jesus. Em primeiro lugar, os judeus, nós sabemos, ocupavam de fato um lugar muito especial na revelação de Deus, nos planos de Deus. Eles realmente precisavam ser os primeiros a receber o oferecimento do Evangelho. Em segundo lugar, os 12 apóstolos, eles não estavam capacitados, digamos assim, para pregar aos gentios que tinham uma cultura muito diferente, um modo de vida muito diferente do modo de vida judaico. Ou seja, antes que o evangelho pudesse chegar com efetividade aos gentios, deveria surgir entre eles alguém, né, com a formação e a vida de um Paulo de Tarso, como foi de fato o que aconteceu. Terceiro lugar, a Galileia era a região de Israel que estava mais aberta à recepção do evangelho. O profeta Isaías disse isso, né? Sobre essa região em que havia uma sombra de morte, trevas, resplandeceu uma grande luz e eles foram realmente os mais receptivos dentre as regiões de Israel à recepção do evangelho. Mas reparem, irmãos, que essa ordem de Jesus era somente para aquele momento. Foi uma ordem circunscrita àquele momento. Ele agiu como um estrategista muito sábio. Ele não dispersou, digamos assim, as suas forças. Ele concentrou o ataque dele em um objetivo limitado e ele obteve, com esse objetivo limitado, uma vitória total e universal, né? Mais tarde ele vai ordenar aos seus seguidores que proclamem o evangelho ao mundo inteiro. Vejam aí os versículos 7 e 8. Né? Os apóstolos tinham 2 coisas a fazer. Primeiro, eles tinham que anunciar que a vinda do reino estava próxima, iminente. É como se eles estivessem aqui, irmãos, anunciando ao povo judeu o seguinte: vocês sempre sonharam com esse tempo, vocês sempre sonharam com a vinda do reino, vocês sempre desejaram que o reino fosse estabelecido. E aqui chegou o momento, o reino está próximo, o Messias chegou, olhem para ele. E a segunda coisa que eles tinham que fazer era curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar os demônios. Mais tarde, o apóstolo Paulo iria escrever, 2 Coríntios 12, 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais,
prodígios e maravilhas. Esses, irmãos, eram os sinais que caracterizavam os apóstolos e caracterizavam também os homens que estavam intimamente associados a eles. Nós sabemos que esse foi um momento muito especial na história da igreja e nós não vamos querer que esse momento, não precisamos esperar que esse momento aqui seja repetido. Cremos em milagres? Cremos em milagres. Mas a era apostólica acabou com a morte dos apóstolos e a morte daqueles homens que estavam associados, vinculados a ele. No verso 8, nós temos ainda uma palavra de Jesus aqui muito importante. De graça recebestes, de graça dai. Vocês receberam sem pagar, diz a versão da linguagem de hoje. Portanto, deem sem cobrar. Vou repetir. Como se Jesus estivesse nos dizendo, vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Por isso que é bom que a gente sempre diga aqui com mais clareza, né? No momento do ofertório, os visitantes sintam-se à vontade, porque esse é um momento dos membros da igreja, né? Dos membros da igreja. E é interessante, irmãos, que alguns comentários dizem que, mesmo na mentalidade judaica, havia essa concepção, ou seja, os melhores rabinos do tempo de Jesus com certeza concordaram com essa afirmação de Jesus aqui. É interessante que na tradição rabínica, um rabino podia receber pagamento somente em um caso. Só em um caso o rabino podia receber pagamento pelo seu ensino, né? Quando um discípulo dele fosse uma criança, fosse um menino. Por quê? Porque ensinar a criança, ensinar o menino não era tarefa do rabino, era tarefa do pai do menino. Mais uma vez, isso aqui é muito importante. A escola dominical aqui para as crianças não é onde elas vão aprender principalmente a Escritura Sagrada. Onde elas devem aprender principalmente a Escritura Sagrada é em casa, é com o pai e com a mãe. A igreja simplesmente ajuda, né, coopera com o trabalho do pai e da mãe. Não deve ser o trabalho do pai e da mãe ser substituído pelo trabalho da igreja, né? Existe um ditado judaico antigo que dizia o seguinte: não faça da lei uma coroa para se engrandecer. E aqui tem uma história que eu colhi aqui de um rabino que entrou num pomar e começou a comer alguns figos que tinham sido deixados nas árvores pelos agricultores, aqueles que estavam colhendo, fazendo a colheita. Mas a esses agricultores chegaram justamente no momento em que o rabino estava mastigando um figo, né? E começaram a bater no rabino. E aí o rabino gritou e disse que era um rabino. Eu sou um rabino, eu sou um rabino. Então eles deixaram o rabino ir, né? Reconheceram que era um rabino mesmo, deixaram o rabino ir. E diz a história, irmãos, que durante todo o restante da vida desse rabino, ele se lamentou de se ter valido da sua condição de rabino para se livrar de uma sova, de uma surra, né? Ele diz assim, abre aspas, o rabino: miserável de mim, porque usei a coroa da lei para o meu próprio benefício. Verso 10. Continuação, Jesus diz assim: digno é o operário do seu alimento. Reparem, irmãos, que é certo que o rabino não deveria receber pagamento pelo seu ensino, mas ao mesmo tempo era um privilégio, se considerava um privilégio e também um dever oferecer sustento a esses mestres se eles realmente fossem homens de Deus. E aqui nós temos uma dupla verdade, um duplo ensino. Primeiro, que o mestre não deve requerer, não deve exigir contribuição material. Mas, por outro lado, o povo de Deus não deve esquecer o seu dever de honrar o mestre. Ou seja, Jesus está estabelecendo aqui uma obrigação tanto sobre o mestre quanto sobre o povo. Ok? Obrigação do mestre, não exija. Obrigação do povo, honre. Verso 14. Mais uma vez, instrução aos 12 apóstolos, não é? Verso 14 diz assim: se ninguém vos receber, eu quero destacar essa expressão aqui. Reparem que havia a possibilidade deles não serem recebidos.
Reparem que o povo, os habitantes da Galileia, eles tiveram essa grande oportunidade de conhecer e de aceitar o Evangelho. Mas se eles não aceitassem o Evangelho naquele momento, provavelmente nunca mais teriam uma nova oportunidade. Existe um provérbio antigo que diz assim: existem 3 coisas que não voltam: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. E isso, irmãos, nós podemos tomar como uma lição para todas as esferas da nossa vida. Agora, reparem aí nesse bloco que vai do verso 16 até o verso 22, seguindo as instruções aqui de Jesus aos 12. Aqui nós temos uma característica do Evangelho de Mateus. Mateus, que era hábil na pena, né? Ele tinha essa característica de reunir em blocos, no mesmo lugar, todas as passagens, todas as ocasiões da vida de Jesus em que ele falou sobre um mesmo tema. Mesmo que Jesus houvesse dito essas palavras em diferentes ocasiões, Mateus então reúne todas elas num bloco só. E essa passagem, irmãos, que nós estamos vendo em Mateus capítulo 10, é um exemplo dessa característica de Mateus. Nós vemos aqui Jesus antecipando o destino dos apóstolos, que seriam, diz Jesus aqui, levados aos governadores, aos reis, que é algo que só poderia ocorrer tempos depois e longe da Galileia. Não no momento em que ele está agora circunscrevendo o trabalho dos apóstolos à Galileia, mas em tempos depois. Então a explicação é essa, que Mateus está reunindo aqui o que Jesus disse sobre esse tema das perseguições em diferentes ocasiões. Ou seja, são palavras que Jesus deve ter pronunciado quando enviou os discípulos dele a pregar pela primeira vez, juntamente com as palavras que ele disse aos discípulos depois da ressurreição, quando os enviou a pregar o evangelho por todo o mundo. Então Jesus está aqui advertindo seus discípulos que no futuro eles iriam se confrontar com essa aliança mundana das 3 esferas de autoridade, não é? O Estado, a Igreja e a família, todos aliados contra os mensageiros do Evangelho. E eu quero destacar aqui também, nesse bloco, o verso 16 e o verso 23, a expressão do verso 16. Jesus diz assim: sede prudentes. E o verso 23, eu quero destacar o verbo fugir. Reparem que esses versículos, irmãos, eles estão recomendando a nós uma virtude que às vezes nós desprezamos, que é a virtude da prudência, a prudência cristã. Em épocas de perseguição, os cristãos enfrentam perigos, mas a história diz que havia naquelas épocas pessoas que deliberadamente procuravam ser martirizados. Às vezes, de uma forma ofensiva, gente que chegava num templo e derrubava uma imagem, por exemplo. Ou seja, ela sabia o que iria acontecer, mas estava procurando aquilo, propositadamente. E Jesus está ensinando aqui, irmãos, que não devemos desperdiçar inutilmente as nossas vidas. Não devemos entregar as nossas vidas ao martírio desnecessariamente. Um comentário diz assim: a vida de cada testemunha cristã é suficientemente preciosa para ser dilapidada irrefletidamente. Ou seja, nossa vida é preciosa, não deve ser dilapidada irrefletidamente. Pode haver mais heroísmo em atrever-se a fugir do perigo do que em enfrentá-lo. Há momentos em que a passividade é mais sábia do que a ação. E quando fugir, é mais sábio do que atacar. E aqui nós podemos dizer que é uma aplicação ainda mais abrangente dessa advertência de Jesus. Por exemplo, se você é novo na fé, evite discussões desnecessárias, disputas sobre questões duvidosas.
Não se envolva nessas discussões. Se você sabe que é fraco diante de determinadas tentações, é muito bom você evitar, você fugir dos lugares e das circunstâncias em que essa tentação pode atacar você. Veja Pedro, né, aquecendo as suas mãos na fogueira lá do sumo sacerdote. Se você sabe que existem pessoas que fazem você se zangar, que conseguem sempre tirar o pior que existe dentro de você, digamos assim, né? É muito sábio você procurar evitar a companhia dessas pessoas. Em resumo, irmãos, coragem não é temeridade. Não existe virtude nenhuma em correr risco desnecessário. A graça de Deus não está destinada a amparar os irresponsáveis, mas sim os prudentes. Versos 26 a 31, esse bloco aqui. Aqui por 3 vezes, Jesus vai recomendar aos seus discípulos que não tenham medo. A expressão é não temais. A primeira nos versículos 26 e 27. Não devemos temer que haja coisas ocultas que não venham a se manifestar. O significado aqui desses 2 versículos, 26 e 27, é que a verdade finalmente vai triunfar. Vai chegar o tempo em que tanto o perseguidor como o perseguido vão ser vistos por Deus como cada um é de fato, né? E a cada um vai corresponder o seu respectivo pagamento. E aqui eu lembro de uma, eu acho que foi Santa Felicidade, não me lembro, em que ela disse ao homem que estava torturando ela: graças a Deus eu sou a que está sendo torturada e não o torturador. Por quê? Porque ela tinha plena convicção de que iria chegar o dia em que a verdade iria se manifestar na sua totalidade. A segunda vez, irmãos, em que Jesus fala não tem mais, está aí no versículo 28, onde Jesus quer que os seus discípulos, ainda adicionalmente, né, entendam que qualquer que seja o destino que os perseguidores possam dar a eles, isso não é nada em comparação com o destino final e eterno de quem é achado culpado diante de Deus. Essa passagem também, irmãos, nos ensina que existe um lugar na vida cristã para o que nós podemos chamar de um santo temor. O que é isso, irmãos? Na nossa relação com Deus, devem estar sempre presentes, unidos, o amor e esse temor. Deus é Deus. Ele não é como nós. E em nossos corações deve haver tanto lugar para o amor, que é a resposta ao amor de Deus, como para esse respeito e o temor, que são a nossa resposta, a resposta de todo aquele que se coloca diante da santidade de Deus. A terceira ocasião em que Jesus fala não tem mais está aí no versículo 31. E reparem, irmãos, que ela se baseia no cuidado minucioso e especial e individual que Deus tem por cada um dos seus filhos. Ele cuida de você como se você fosse a única pessoa neste universo inteiro. É isso que Jesus está dizendo aqui. A imagem aqui se baseia nos passarinhos, nos pardais. E essa imagem aqui, irmãos, é ainda mais, digamos, vívida se você for ao original grego. No grego, a palavra que as nossas versões traduzem por cair em terra, que dá a nós a ideia da morte aqui do pardal, provavelmente, segundo alguns comentários, representa um termo aramaico que significa pousar sobre a terra. E se realmente for assim, então o que Jesus quer dizer não é que Deus tem em conta o pardal quando morre, mas cada vez que essa ave, que essa importância para os homens, né, pousa, cada vez que ela pousa sobre a terra, Deus está cuidando dela. Ou seja, a argumentação de Jesus é que se Deus tem tamanho cuidado com simples pardais, qual o cuidado que ele vai ter por você? Você vale realmente muito mais do que
um pardal. Não é? Aqui nós temos, irmãos, nos versículos 37 a 39, aquilo que C.S. Lewis diz a respeito de Jesus. Quem é Jesus? As pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus. Um grande homem, um espírito de luz, dizem os espíritas, um revolucionário, dizem os esquerdistas, né? O primeiro comunista, um grande líder, tudo bem. Mas C.S. Lewis diz que se você ler os evangelhos, você vai se deparar com afirmações que vão deixar você perplexo. E esse bloco aqui do 37 a 39 é uma dessas ocasiões. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Quem é esse homem? E C.S. Lewis diz só existem 3 opções. 3 opções. Ou ele era um mentiroso, ou um louco, ou ele era Deus. Mas mentiroso, nem os inimigos dizem que ele é mentiroso. Um homem que dizia tamanhas coisas não pode ser um mentiroso. Louco, um lunático que pensava que era Deus. Um lunático não tem o equilíbrio emocional que Jesus tinha para suportar as perseguições e as perguntas capciosas que constantemente lhe eram feitas pelos fariseus, para suportar a pressão do seu ministério. Não era louco, então só resta uma opção. O que eles diziam era verdade a respeito de si mesmo, o próprio Deus. E aqui nós temos, então, irmãos, a suma de tudo aquilo que representa a nossa fé. Ou a nossa fé tem valor infinito, ou não tem absolutamente valor algum. Não existe meio termo aqui. Não existe dizer, você não pode dizer, Jesus é muito importante para mim. Não, Jesus é absolutamente importante, sumamente importante para mim. Ele é o supremo em importância para mim. E ele requer de você exatamente essa suprema devoção, acima de qualquer outra devoção que você possa ter, por mais íntima que seja. Versos 41 e 42. Quem recebe um profeta, receberá galardão de profeta. Nem todos nós aqui podemos ser profetas ou pregar a palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que aqueles que oferecem aos profetas de Deus o dom da hospitalidade, que nós temos visto aqui nas últimas semanas, né, pelo Henrique, vai receber a mesma recompensa que o profeta mais importante vai receber também. Reparem, irmãos, que existem muitos homens que se tornaram conhecidos na história, mas existem muito mais homens que a nossa função é exatamente essa: viver por Cristo, morrer e ser esquecido. Nós vamos ser esquecidos rapidamente, não é? Mas esses homens que são lembrados por nós, de gerações anteriores, no dia do juízo vão dar testemunho de que eles não teriam suportado as pressões do ministério, as responsabilidades dos ofícios deles, sem o apoio, sem o cuidado, sem a simpatia e sem o serviço de, digamos assim, desconhecidas e simples donas de casa. Vai chegar o dia, o tempo, em que a verdadeira grandeza de cada ser humano vai ser descoberta pelo padrão do Supremo Juiz. E nós vamos descobrir que aqueles homens que comoveram o mundo pela grandeza deles, né, dependiam de outros que, desconhecidos para o mundo, tornaram a obra daqueles grandes homens possível. O profeta também necessita que se prepare para eles o café da manhã. O profeta também necessita que se cuide da sua roupa. Então, irmãos, que as donas de casa não pensem que as suas tarefas são sem importância, né? Não pensem que as tarefas de vocês não têm mérito. Provavelmente, esse seja aos olhos de Deus, ou essa seja aos olhos de Deus, a tarefa mais importante de todas. E assim nós terminamos o capítulo 10 de Mateus,